Compartilhar tela. Muito bem. Então, a maioria de vocês, bom dia a todos oficialmente, vocês mandaram para mim a correção, né? Aliás, a realização dos exercícios. Boa parte de vocês mandou, né? Uns 5 mais ou menos mandaram os exercícios para mim. Mas tudo bem, depois a gente vê isso aí. Agora, nós vamos mandar bala aqui. Deixa eu pôr mais uma vez ali o link, presença, e vamos começar a nossa correção, tá bom? Vamos lá. Peguem aí suas apostilas, seus cadernos do aluno, para que a gente possa fazer a correção. Evidentemente, vocês já sabem, não precisa ficar falando toda hora, eu não vejo, né, o chat. Eu só ouço quando chega alguma mensagem, mas se vocês puderem tirar dúvida falando, eu prefiro, tá bom? Abre o microfone, fala aí que a gente consegue tirar dúvidas, etc. Vamos lá. Primeiro exercício da Universidade Estadual do Rio de Janeiro diz o seguinte. Nós temos aqui, ó, médias históricas. Vamos pegar direitinho o que os mapas estão falando, né? Ó, médias históricas de variação de chuva. Então não é temperatura, é chuva, tá? Mostrando que o verão no Brasil todo é bastante chuvoso. Afinal de contas, todos nós estamos vendo o seguinte. Todos nós estamos verificando aí que na legenda do mapa, é sempre bom observar a legenda, né? Na legenda do mapa, quanto mais escuro, mais chuva. Quanto mais claro, menos chuva. Tem que prestar muita atenção no mapa, tá? Às vezes essa legenda aqui está invertida, só de sacanagem do examinador, e acaba levando você a um erro, né, que você não precisaria ter. Então nós estamos vendo que o verão é extremamente chuvoso, a época do inverno aqui, ó, nós temos uma grande área de pouca chuva, né? Uma área bem seca na época do inverno, tá? Lembra que nós estamos falando do clima tropical, basicamente, nessa região, né? Tropical típico, né? Então aqui, ó, a parte mais ao norte é o equatorial. Você pode ver que chove praticamente o ano todo. Depois, a parte central do território brasileiro é mais de clima tropical, então em algumas áreas tem um inverno mais seco. E a parte mais ao sul do nosso território é o clima subtropical, com chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. Quer dizer, praticamente não muda as chuvas aqui, né? Quase não muda a quantidade de chuva ao longo do ano no subtropical. Então, lembrando, né? Porção mais ao norte equatorial, porção mais central tropical, porção mais ao sul subtropical, tá bom? E aí ele pede para a gente olhar os climogramas. Ai, cara, volta aí. Os climogramas que estão aqui, né? Aqui tem um climograma, aqui já tem temperatura, ó. Aqui não tem praticamente amplitude térmica quase zero, tá? E aí, ao longo dos meses do ano, temos as coluninhas aqui de chuva, né? A chuva variando aí de 400 mais ou menos, e quando chove menos, 200 mais ou menos. Aqui, ao contrário, nós temos uma pequena amplitude térmica na época do verão, né? Então a temperatura caiu um pouquinho aqui. E os meses do meio do ano são bem mais secos, né? Ó, veja como chove bem menos aí nos meses que não tem a letra R, né? Maio, junho, julho, agosto, certo? Os meses que não tem a letra R. Então, claramente é uma área do hemisfério sul, claramente não é uma área de clima equatorial, né? Não deve ser também uma área de clima subtropical, porque senão a amplitude térmica que seria maior, né? Nem sei o que ele pergunta, mas vamos lá. Comparando os mapas com os gráficos, identifique as macro-regiões brasileiras, então é isso. Identifique as macro-regiões brasileiras em que predominam os climas A e B, respectivamente. Tá? Então, os climas A e B, respectivamente. Em seguida, explique a pequena variação anual de temperatura em ambos os climas. Por que varia tão pouco? Tá? Então,
Vamos lá. Ó, o clima A é o clima equatorial, lá da Amazônia, né? Na região norte do Brasil, tá? E o clima B é o tropical, vocês poderiam até colocar aqui tropical típico, né? Ou tropical continental, que predomina no centro-oeste, né? Então, ó, essa estação super seca que nós estamos vendo aqui é do clima B. E essa estação super úmida o ano todo que nós estamos vendo aqui é do clima A. Então, esse aqui é equatorial e esse aqui é tropical. Esse aqui acontece na região amazônica, né, no norte do Brasil, e esse aqui acontece principalmente em Goiás, Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil. Vamos lá. As baixas latitudes explicam a existência de climas com baixa amplitude térmica. Lembra? Quanto mais para o sul, maior a amplitude térmica, né? Bem, aqui não precisa, né? Essa parte aqui já é um pouquinho demais. É só falando aí qual é o tipo de massa de ar que atua em cada região, mas ele nem está perguntando isso. Então, a resposta básica é: o clima A é o equatorial e o B é o tropical. E eles têm baixa amplitude térmica por conta das baixas latitudes, latitudes próximas ao Equador. Tá bom? Essa é a resposta da número 1. E ótimo exercício, né? Para a gente fazer uma revisão. Bom, leia as notícias. As fortes chuvas da região litorânea do Nordeste, ó, chuva na região litorânea do Nordeste, tá? Então, vocês se lembram que lá a gente pode até voltar naquele mapa que a gente estava olhando e ver essas chuvas aí quando elas estão concentradas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui. Então, chuvas concentradas. Deixa eu apagar aqui essa bagunça para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo. Pronto. Então, chuvas no Nordeste, no litoral do Nordeste, ó. Então, aqui, assim, já é litoral do Nordeste, né? Ceará, Fortaleza, não sei o quê. Na primavera não chove muito, chove principalmente em que época? Aqui, ó, no inverno, né? Chove bastante. É o tropical litorâneo, lembra? Outono, inverno, chove bastante lá no litoral nordestino, tá? Na primavera, setembro, outubro, novembro, chove menos. No verão chove um pouco mais, mas realmente a maior concentração de chuva é durante o inverno por conta do clima tropical litorâneo. Tá, para frente aqui. Bem, então vamos voltar a ler aqui. As fortes chuvas, aqui. As fortes chuvas da região litorânea do Nordeste causam problemas a moradores de 4 capitais. Maceió, capital de Alagoas, onde fica a Praia dos Franceses. Recife, linda, maravilhosa cidade, né, capital de Pernambuco. Só que quem não foi a Recife, vá a Recife, que é uma cidade extraordinária, tá? Historicamente, beleza paisagística, né? João Pessoa, capital da Paraíba, essa eu não conheço, né? Gostaria de conhecer, quem sabe, né, algum dia, quando as coisas melhorarem de novo, a gente possa voltar a viajar para lugares um pouco mais distantes. Bem, Maceió em Alagoas, Recife em Pernambuco, João Pessoa na Paraíba sofrem com transtornos e ruas alagadas nessa quarta-feira. Opa, 3/7. Ah, aqui ele deu uma dica boa, hein, pessoal? 3/7 é inverno. Ó, é o inverno aqui no hemisfério sul. Então, chuvas concentradas no inverno, tropical, litorâneo. Essas capitais, Maceió, Recife, Natal, são capitais litorâneas. A única capital do Nordeste que não é litorânea é Teresina, no Piauí, que é mais para o interior. E aqui tem Natal, né? Natal, capital do Rio Grande do Norte. Estive lá em Natal também. Natal é uma cidade bonita, mas é uma cidade meio abandonada. Quando eu estive lá, estava meio largadinho Natal, sabe? Ainda se recupera da maior chuva do ano, registrada na terça-feira. As fortes chuvas que atingem Salvador, nossa primeira capital, fundada em 1549, lembra? Pelo Tomé de Souza, olha lá. Né? Salvador, na Bahia. Salvador é bonito também, mas é sujo, Salvador.
Bom, as fortes chuvas que atingem Salvador desde a madrugada provocaram alagamentos nas ruas da capital baiana no dia 3/7/2013, mesmo dia aqui no inverno. Segundo a Defesa Civil do município, da meia-noite até o meio-dia, tivemos 31 solicitações de emergência, 14 deslizamentos de terra. É bom lembrar a topografia lá de Salvador, né? Tem muito morro, muita colina, né? E de acordo com o Climatempo, que é uma agência que faz aí previsões meteorológicas e medições, né, de temperatura, umidade, etc. Oi, tá travado? Estão me vendo? Alô? Abra o microfone e diga: sim, nós estamos vendo. Pra mim tá normal, Pro. Sim. Tem um travou aí, gente, eu fiquei preocupado. Tá não? O que que é tá não? Ah, bom, ufa. Não, porque é muito chato, a gente fica igual um palhaço falando aqui e não tem ninguém assistindo. Bom, vamos lá, ainda bem que não foi o caso. Então, a agência Climatempo, entre 1 e 8 da manhã, né, o Instituto Nacional de Meteorologia teve 37 milímetros de chuva, com rajadas de vento de 40 quilômetros por hora. É bastante, né? Ó, uma ventania bem forte. Vamos lá. A maior incidência de chuvas entre maio e julho, né? Maio e julho, coincidindo aí com o finalzinho do outono e início do inverno, né? O brasileiro pode ser explicado por fenômenos atmosféricos claramente ligados, né? Claro aí, ó, as frentes frias, né? Que vão subir daqui da nossa polar atlântica, né? Juntando lá com a equatorial atlântica. A equatorial continental, lembra disso? Ela produz chuva, quando produz chuva no Nordeste, é no interior do Nordeste. Ela se origina lá na Amazônia. A tropical continental, ela é seca. Ela não vai produzir chuva, ainda mais no litoral nordestino. Ela não atua praticamente lá. Tá? A orografia é uma consequência, não é uma causa dessas chuvas todas. Né? Aquela barreira de relevo e tal, ela vai produzir bastante chuva também na zona da mata, não no litoral. Então, a ação aí das frentes frias subindo a partir da. Deixa eu escrever ela aqui, ó. Lembra dela? A massa, isso aqui é um M, polar atlântica, né? Que nessa época do ano está mais forte, no inverno. Aí essa polar atlântica aqui, que é fria e é úmida, ela se junta lá no litoral nordestino com a massa equatorial atlântica, que é quente e úmida. E aí provoca as chuvas lá no litoral nordestino. Temos aí. Ah, você já está com a respostinha ali. Ó. Temos aqui uma pergunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando vocês pegarem perguntas da Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Catarina, Federal do Paraná, principalmente em questões de geografia, elas são muito ligadas à natureza, né, à dinâmica daquela região, tá? Então, quando for, por exemplo, o clima, podem associar quase sempre ao clima subtropical, né, coisas assim. Bem, temos aqui então climogramas que indicam variação de temperatura e precipitação, né, como sempre, ao longo do ano, que são os meses, em 3 cidades. Da esquerda para a direita, então, essa aqui é a cidade número 1, essa aqui é a cidade número 2, que deve aparecer na resposta, e essa aqui é a cidade número 3. Tem que prestar atenção na pergunta. Lê a pergunta toda concentradamente. Podem referir-se quais cidades? Então vamos lá. Grande amplitude térmica, ó. Pode notar, cadê? Aqui. Pode notar que a curva da amplitude térmica ela vai aumentando, ela vai diminuindo, né? A amplitude térmica, a barriga aqui, ó, ela vai diminuindo do 1 para o 3, né? Então, com certeza a cidade 1 estará mais ao sul e cidade 1, né? E a cidade 3 estará mais ao norte. Que a gente sabe que a amplitude térmica diminui no Brasil de sul para norte. A amplitude térmica diminui de sul para norte, tá?
Nós temos menos amplitude térmica conforme eu vou indo para o norte do território brasileiro, ok? E a temperatura aumenta, né? A média térmica aumenta. Sempre lembrar isso, a média térmica aumenta de sul para norte e a amplitude térmica diminui de sul para norte. Vamos lá. Então, essa daqui, ó, aí vamos olhar as chuvas. Chuvas bem distribuídas ao longo do ano, é zona de clima tropical. Subtropical, desculpa. Então, grande amplitude térmica, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, sem excesso de chuva também. Então, alguma região bem ao sul, o que nos leva já para a alternativa A ou E. Eu só vou olhar para essas duas. 50% de chance aí de acerto. Tá? A segunda, percebam aqui, ó, por favor, como ela tem uma estação seca muito longa aqui, ó, que vai até novembro, que não se concentra só nos meses que não tem a letra R. Então, só pode ser alguma área de clima tropical semiárido. Ó, Juazeiro. E a última área, com chuvas concentradas ao longo do inverno, tem que ser área litorânea, né? Recife, tropical litorâneo. Subtropical, tropical semiárido e tropical litorâneo. Lembra, tropical litorâneo é o único clima brasileiro em que vocês vão ver a barrinha das chuvas maior aqui, ó, nessa época no meio do ano. É sempre o contrário, tá? É sempre o contrário. Eita, meu celular ficou confuso. O que está acontecendo? Eu não sei, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Vocês vão acompanhando aí. Eu não sei muito bem. É muita tecnologia. Bom, então tá aí a alternativa A de I love you nessa daí. Depois, opa, subiu uma mensagem. Vamos ver aqui. Obrigada, professor. De nada. De nada mesmo. Ó, Unicamp. Unicamp é questão chata. Os climogramas abaixo representam dois tipos climáticos que acontecem no território brasileiro. Observe e responda. Então, nós temos um tipo climático aqui com a variação das temperaturas máximas ao longo do ano, né? Então, as temperaturas no verão estão aí por 27 graus, mais ou menos. Depois, na época do inverno, elas caem na média, né? A maior temperatura aí na faixa dos 18 graus. Temperaturas médias no primeiro clima. A média das médias, né? Começando aí em 22 graus, mais ou menos. E lá no inverno, descendo 10 graus, 12 graus. Ai, que frio da peste. Já sabemos que isso aqui é no sul do Brasil, né? Temperatura mínima. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, ó, as mínimas no verão, né? Chegando aí a uns 16 graus, mais ou menos. E no inverno baixando lá 5 graus. Né? Pertinho dos 5 ali, ó. Então, aqui eu chutaria, já sem saber do que se trata, que isso aqui é uma região ao sul do Brasil. Então tem que ser uma cidade ao sul do Brasil de clima subtropical. Tá? As chuvas mais ou menos bem distribuídas. Aqui está chovendo bem menos, hein? Ó, e aqui tem uma estaçãozinha aqui, está chovendo bem menos. E a amplitude térmica também bem menor, né? A menor temperatura registrada, 22 graus, mais ou menos. Isso aqui provavelmente clima tropical na região centro-oeste do Brasil. Eu chutaria que isso aqui é região centro-oeste. Mas vamos ver o que ele está perguntando. Não, é semiárido. A que tipos climáticos se refere a figura 1 e 2? Então, 1 é subtropical, realmente, e o 2 é o tropical semiárido, né, da região próxima ali ao sertão nordestino. E aí ele começa a perguntar vegetação. Né? Então, nós não estudamos vegetação, talvez você não tivesse obrigação de saber essa, né? Mas vamos lá. Então, no clima subtropical, nós temos a mata de araucária, ou mata dos pinhais. É uma formação florestal que nós ainda vamos estudar. Tá? Mata de araucária ou pinheiro do Paraná. E mais para o sul, os campos, né? O Pampa Gaúcho. No clima número 2, né? Clima do semiárido brasileiro,
é a caatinga, em Tupi-Guarani, Mata Branca, né? Como é que se diz a nossa savana espinhenta brasileira, tá? Então é a caatinga no número 2. Aí vamos para frente. Temos aí vários climogramas, né? Ah, que beleza. Vamos aprender a interpretar climogramas como ninguém. Universidade Federal, Estadual, desculpa, da Paraíba. Aqui ele está chamando de pluviograma, né? Pluviograma ou climograma, né? Mesma coisa. É R$ 1 ou 2 moedinhas de 50. Ó. Observe os pluviogramas abaixo. Nele, os índices pluviométricos estão nas colunas. Ainda bem que ele avisou, né? Porque geralmente eles não avisam. E a variação da temperatura estão nas linhas. Então, vamos ver aqui. Ó. Chuva, coluna, tá? E temperatura, linha. Muito bem. Com base na leitura do gráfico, indique as respectivas descrições feitas pelos mesmos. Então, vamos dar uma olhadinha? Não precisa nem ficar olhando muito, né? Amazônia, né? Baixa amplitude térmica, muita chuva o ano todo. Clima equatorial, floresta amazônica. Maceió, ó, lembra? Chuvas concentradas na época do verão, na época do inverno, desculpa. Chuvas concentradas na época do inverno. Tropical, litorâneo, úmido. Cabaceiras, Paraíba, ó, Maceió, né? Maceió, eu sei que é no litoral nordestino, né? Cabaceiras é uma cidade da Paraíba que já foi vista como a cidade mais quente do Brasil, tá? Cidade mais quente e mais seca do Brasil, tá bom? Então aqui, sertão nordestino, grande estação seca, né? Uma estação seca bem definida, só pode ser tropical, semiárido, caatinga. E São Gabriel, no Rio Grande do Sul, um frio desgraçado. Olha a linha da temperatura. Ela cai abaixo de zero. Na época do inverno. Grande amplitude térmica, né? Só pode ser subtropical. Né? Vejam aí as chuvas bem distribuídas. A barrinha da chuva praticamente não se mexe aí o ano todo. Bom, e aí que ele pergunta para a gente? Clima semiárido, com chuvas de verão e outono, baixo índice pluviométrico e baixa amplitude térmica, com temperaturas elevadas. É o número 3. Tropical semiárido é o 3. Bom, se eu não tivesse já anotado aqui, eu ficaria agora entre a B e a D. Ó. Pronto. Aumentei minha chance enormemente de acertar essa questão se eu não souber mais nada. Subtropical é o do São Gabriel da cachoeira aqui, ó. São Gabriel está aqui, ó, né? É a figura número 4. Chuvas bem distribuídas com grande amplitude térmica. Eu não vou, bom, vou tentar escrever aqui 3, 4, vai. Ó, aqui é o 3, aqui é o 4. Clima equatorial, muita chuva e tal, é aquele de Auapés, lá onde tem a fábrica de Guaraná da Antártica, né? A plantação de Guaraná, é o número 1. E o tropical litorâneo é Maceió, o número 2. Então, se eu soubesse até a terceira, ó, eu já mataria, né? Então, 3, 4, 1 e 2, alternativa D, nessa daí. Tá bom? É isso. Por hoje é isso. Pessoal, vamos pensar uma coisa aqui comigo. Semana que vem em Geografia, nós começamos a estudar as formações naturais de vegetação no Brasil. Então, nós vamos estudar as formações florestais do Brasil, depois as formações complexas do Brasil. Não tem lição de geografia, vai ter a lição de história, vocês já fizeram também, então eu acho que vocês vão ficar bem sossegadinhos aí, pelo menos em história e geografia no final de semana. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa esclarecer? Tudo bem? Então tá, às 9h50, tem uma liçãozinha de história lá atrás, lembra? Do assunto que nós vamos começar a ver hoje. Guerra e acomodação, os ataques estrangeiros ao Brasil. Tinha o resuminho. Eu recebi suas lições, viu, Camilo? Pelo e-mail. Tá? Recebi suas tarefas todinhas aí pelo e-mail. Tá tudo certinho.
Isso, mandou mesmo. Tudo bem então, gente? 9h50 a gente se vê e vamos começar a estudar aí as invasões estrangeiras do Brasil. Namastê. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Tchauzinho. Fiquem com Deus aí. Aproveitem para estudar bem as outras matérias.